Bom, sejam bem-vindos, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Shrekcast com o meu amigo, meu irmão, meu brother, Sidney Tamura. O cara que é formado em Educação Física pela FEFISO, lá de Sorocaba, desde 2012, mestrado pela Unifesp em Ciências da Saúde. Desde 2017, MBA em Gestão em Marketing e Empreendedorismo. 11 anos trabalhando dentro de um hospital e vai contar um pouco da experiência dele sobre negócios, tudo sobre carreira para o personal trainer. Então fica ligado, roda a vinheta aí agora que a gente tá começando o nosso Shrekcast. Bora! Tamura! E aí, cara, amigo? Bem-vindo aqui, bem-vindo a esse papo. Cara, tô muito feliz de ter você aqui. A gente já tá há um tempo, já se conhece há um tempo, tá trabalhando junto. E eu queria compartilhar assim, começar já... Tá, cara, a gente vai falar muito sobre carreira, sobre personal, sobre estratégias, sobre como que você se posicionou de estar dentro de um hospital durante 11 anos, porque isso é extremamente comum dentro do mercado do personal trainer. Mas eu quero que você me fale uma coisa. Como que começou essa tua trajetória? Como que foi esse teu início até você chegar aí nesse primeiro passo aí, que é um dos primeiros passos que a gente vai começar a falar aqui nesse podcast. Legal, Henrique. Cara, primeiramente, prazerzaço estar aqui. Seu primeiro Shrekcast. Muito bom. E é bom a gente estar compartilhando, né, um pouco da história, porque eu acho que muita gente se identifica e acaba tirando um pouquinho ali da situação ruim ou da situação boa para aprender e colocar na prática, né? Bom, você já fez um pouco da introdução aí. Eu me formei em 2012, eu entrei na faculdade em 2009 e eu vim de um contexto onde a maioria das pessoas que se formam na educação física não vem. A galera vem de um contexto de que gosta muito de atividade física e é super bem ali no futebol, joga bem no esporte coletivo. Eu sempre fui uma negação. Eu sempre pratiquei exercício físico, fiz judô a vida toda, jogava bola com os moleques, mas sempre era muito ruim. Sempre era muito ruim. E eu tive problema com obesidade até os 16. Então, pra mim, o gatilho pra mudar aquela situação foi a musculação. Então, eu comecei com 16, quando eu tinha 18 para 19, já tava começando a ficar um pouco melhor. E aí eu tive a decisão de ir pra educação física. Mas a minha entrada, meu ingresso na educação física, ela foi através da influência. Talvez ele nem saiba, meu cunhado, marido da minha irmã, ele também é professor de educação. Meu cunhado. Na época, eu trabalhava numa metalúrgica. Trabalhei 3 anos numa metalúrgica no interior de São Paulo, uma cidade chamada Piedade, né? Cidade dos meus pais. E, cara, foi um negócio muito, muito louco, assim, a transição, porque eu trabalhei quase 3 anos nessa metalúrgica, fazia... alguns termômetros, eram os equipamentos que mediam temperatura do aço. Era um sensor para medir temperatura do aço. Não tinha nada a ver com o que eu tava estudando. Cara, quase igual a educação física. E aí eu ficava frustrado, ficava doido, bicho, porque na faculdade, vendo fisiologia do exercício, biomecânica, e chegava lá, tava cravando uns negócios, uns tubos de papelão cheio de merda de pombo. E era essa a realidade, cara. E quando eu comecei a faculdade... foi algo assim que ficou difícil no começo de administrar, porque eu ficava nesse dilema. Enquanto eu ainda estava nessa metalúrgica, eu era bombardeado de opiniões para fazer engenharia ou qualquer outra área ali de setores que eram relacionados ali ao negócio, mas educação física era algo que eu me identificava, porque foi algo que transformou minha vida, né? Animal. Cara, é massa isso, né, cara? É legal porque a gente vê que a influência do ambiente, ela acontece sempre. Olha que louco, você tava... Uma coisa que mudou a tua vida, que transformou, que fez você começar a dar os primeiros passos, né, dentro da profissão, que foi por influência lá do teu cunhado, você começou, transformou a tua vida e você tava em um outro ambiente que as pessoas diziam assim, não, cara, sai disso aqui, vai fazer engenharia, que mané educação física, que negócio de jogar bola e não sei o que lá, que é uma coisa que as pessoas têm um puta preconceito. Se a gente vê, cara, eu cansei de escutar isso na universidade, né? Vai jogar futebol 1 e 2 esse semestre, basquete 5 e vadiagem 4, era muito dessas coisas e pouca gente sabe o que é que a gente realmente estuda dentro da educação física, e principalmente quando você é sério, né, dentro da profissão. Mas me conta uma coisa, dado isso aí, você entrou dentro do curso, como que foi tua trajetória
pra chegar dentro de um hospital? Cara, é muito curioso isso, porque eu trabalhei também dentro de hospital. Eu entrei na educação física na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, em 2010. E lá eu passei de 2010 até 2014 dentro de laboratórios. Fui bolsista PIBIC, monitor, já publiquei artigos, tudo que você imaginar eu já fiz. E a gente tinha um trabalho de extensão dentro do hospital, trabalhando lá com hipertensos, grupos especiais de modo geral. E é muito diferente quando você tem essa vivência, porque o nível de responsabilidade sai daquele âmbito da academia, né? Sai daquilo que as pessoas estão acostumadas. E eu acho isso muito legal, porque a gente pode falar a gente tá aqui, é um podcast que vai falar sobre empreendedorismo, marketing, carreira, e a gente sai daquele nicho, né? Daquele, quem não sabe o que é nicho, aquele perfil de atuação único, que é aquela pessoa que tá na academia, e vai para um outro nível de necessidade que talvez até seja maior e poucas pessoas estão trabalhando. Quantos profissionais de educação física tinham com você lá dentro do hospital? Cara, respondendo a primeira pergunta, como é que eu fui parar dentro de uma proposta de academia dentro de um hospital? Eu tava já no último ano da licenciatura, era a época que a gente tinha essa divisão da licenciatura e bacharel. Tava no último ano, sem ainda saber absolutamente nada do que eu ia fazer na minha carreira. Então já tinha saído da metalúrgica. Como é que foi esse processo? Eu fiz uma negociação, consegui quitar a faculdade porque eu pagava a faculdade. Então, com a grana que eu fiquei do tempo de trabalho lá nessa metalúrgica, paguei a faculdade, fiquei um ano todo só estudando e dando aula de guitarra, porque aí eu me virava dando aula de guitarra. E aí, nesse período, no último ano, no último semestre, abre a porta da sala, a gente estava em aula, professor Dr. Marcelo Conte, quem não conhece aí é um grande referência, um dos caras que eu mais tenho admiração da nossa área. E ele abre a porta dizendo que haveria uma possibilidade de bolsa de estudos ali e como estagiário dentro de uma academia do Banco de Olhos de Sorocaba. Então, olha só, um projeto totalmente inovador, voltado para atender funcionários ali do hospital, mas com uma base voltada para atender indivíduos com baixa visão, portadores de glaucoma, deficientes visuais. Então, lá eu vi a oportunidade de sair daquele contexto de não saber o que fazer, porque até então, a minha única alternativa, então, na minha cabeça, era ir para a área acadêmica, que eu me identificava mais, porque eu não sabia absolutamente nada sobre personal, né? Não se falava tanto. Imagina, 10 anos atrás, não é esse boom que a gente tem hoje, né? No ramo do personal trainer. 10 anos atrás, eu lembro que a gente estava na universidade, a gente tá em 2022, 10 anos atrás eu tava no curso ainda. E, cara, eram poucas opções. Eu acho que tava começando a ter um personal trainer um pouco mais profissional. Mas eu lembro que na época, olha só, acho que a média, assim, era 25, 30 reais a hora do profissional nesse período. E, assim, era revolucionário porque, comparado à própria hora do professor da academia... Cara, o cara recebia, sei lá, 5 reais, 7 reais. Não, o professor recebia isso dentro da hora. Era absurdo. Você trabalhava, assim, horas e horas, o mês inteiro dentro da academia e você não via. E hoje a gente ainda vê isso. Claro que um pouco melhor, mas se você... eu não vou entrar muito nesse lado, mas você pega a inflação, cara, não mudou nada. Tá até menos. Exato. E... como que você percebeu, assim, qual foi a maior diferença que você viu quando você entrou nesse ambiente? Cara, esse convite, na verdade, tinha que fazer uma prova, né? Um teste para poder entrar conseguir essa bolsa. E eu falei, não, essa é a minha oportunidade. E aí eu fiz a prova. E eu lembro que eu tinha empatado com outro amigo. Só que como eu era mais velho, a prioridade foi minha. Eu consegui entrar. E assim, eu lembro que na época, mais uma vez, né, trazendo aquilo que você falou da importância do meio que você tá. Todos os amigos da faculdade, você tá maluco, qualquer bolsa, qualquer estágio que você for fazer, pelo menos 500 reais, 800 reais, 1.000 reais, você vai ganhar 240 reais pra trabalhar no hospital. Caraca, 240 reais? 240 reais. O mês inteiro? Mês inteiro. Quantas horas por dia? Eram 5 horas por dia, né? Mas o detalhe, eu morava em Piedade e o Banco de Olhos era em Sorocaba.
Então transporte, eu pegava, ainda transporte. Você pagava pra... Saía do bolso. Você pagava pra estágio. Eu passei por isso. Eu atendi aqui em João Pessoa, onde a gente tá gravando o podcast, eu atendi aqui na cidade. E apesar de ser bolsista, cara, tinha dia de a gente sair de casa de 6 da manhã, chegar às 10 da noite, e isso na universidade. Era o dia inteiro assistindo aula, ia para o laboratório, aí saía para os lugares para fazer pesquisa. Cara, imagina, na época, se eu não me engano, era R$360. Você fazer isso todos os dias, segunda a sexta, cara, não sobrava nada. Mas foi um puta aprendizado, assim, foi um grande aprendizado. E como que foi chegar lá e começar a trabalhar? Cara, e aí assim, a proposta era muito atraente pro bolsista, porque a gente produzia artigo científico ali também, fazia pesquisa, tinha oportunidade de trabalhar com materiais que normalmente numa academia convencional você não tem. Então a gente tinha um laboratório de avaliação física, praticamente de última geração. Tinha muito equipamento que só agora, mais recentemente, começou a se usar nas academias convencionais. Então a gente funcionava como um laboratório mesmo. E eu encarei como isso. E aí, como a circulação, né, o número de pessoas que rodavam ali era muito pequena, né, comparado com uma academia normal, foi um período que eu mais cresci na questão de estudo. Porque aí eu passava a manhã toda só estudando, eu lia muito artigo e tava ali produzindo e tava ao lado de caras assim que eu admirava muito. Então, essas duas pessoas, né? O Marcelo Conte, que mais tarde foi meu professor, meu orientador no mestrado, e o Luiz Felipe, que até hoje é coordenador também lá do Banco de Olhos, né? Da academia. Então foram caras que eu aprendi assim muito a observar, né? E a oportunidade de você estar nesse meio e as pessoas que a gente atendia também, o contexto de atender a maioria médicos, a maioria residentes, né? Então eram pessoas que tinham um poder aquisitivo já interessante para você poder trabalhar como personal, né? E você tinha uma alta exposição, porque praticamente era você e mais... Eu dividia com mais 5 ou 6 outros personagens, né? Ou estagiários até então, né? E então foi um período assim incrível, porque eu pude aprender muito. Foi um laboratório e aí a gente tinha a oportunidade de trabalhar com os portadores de baixa visão, deficiência visual, né? E então era também algo fora do contexto da realidade, porque a gente uma das coisas que a gente estudava era o efeito do treinamento na pressão intraocular. Então, assim, normalmente a gente estuda, né, no geral, o efeito da pressão sistêmica, né? Isso. E aí a pressão intraocular, caramba, que isso, né? E aí existe todo um universo, né? Hoje na Unifesp, por exemplo, eles têm uma disciplina só de oftalmologia esportiva, que é essa modalidade. Então foi algo muito bacana, a gente pôde produzir, pôde aumentar muito conhecimento. E aí em 2017 me veio a oportunidade, na verdade eu concluí em 2017, entrei em 2014 no mestrado, demorou um tempo um pouco maior para concluir, mas o mestrado na Federal de São Paulo veio através dessa oportunidade do Boss. Eu construí toda a minha carreira como personal ali, então assim, tinha alta visibilidade ali e oportunidade muito grande de ser visto ali, ser contratado. Então, pude desenvolver vários produtos, testar, errar, né? Cara, isso é muito legal. E falando em a própria carreira e tal, como que você conseguia conciliar esse posicionamento desde uma pessoa que estava dentro de um trabalho, num hospital, para o personal? Você sentia dificuldade de captação, de chegar em novos clientes? Como que como foi esse início, né? Porque você estava dentro de um ambiente que era praticamente um ambiente mais acadêmico e era um ambiente que, tipo, te propiciava muita experiência, muito conhecimento, mas que a gente sabe que para uma academia, para o cara que está buscando o personal, para o público da estética, por exemplo, existe uma distância de realidade. E como que você conseguiu sair para essas captações? Quem foram os teus primeiros clientes e como é que você foi construindo a tua carreira no personal? Legal. Eu acho assim, todo e qualquer tipo de mudança, seja pequena ou grande, parte de uma decisão. Quando eu tava lá atrás, na metalúrgica, eu decidi mudar a minha realidade. Eu não queria mais viver aquilo, né? Passando aquela situação, quando eu entrei nesse projeto do Boss, eu decidi ganhar muito menos, sair do meu bolso para poder pagar
minha alimentação, meu transporte ou qualquer outra coisa, saía do bolso para estar em alta exposição, para estar entre pessoas que me pudessem colocar em outro lugar. Porque se você não conhece, se você não tem um entendimento, você precisa de ajuda, você precisa ter alguém por perto que te leve para esse caminho. Então, é uma decisão. Quando você não conhece algo, você tem que ter humildade de reconhecer que você não conhece e você buscar estar próximo de quem conhece. Então, o primeiro passo foi isso. E as estratégias para captar foi também uma decisão. Eu não tinha uma comunicação assertiva com esse povo, porque, lembrando, o meu contexto era de metalúrgico. Vocês já viram como é que é um papo de metalúrgico? Você sabe como que é? Conta aí. Cara, bicho, é selva. É selva. É assim, é um contexto que é uma realidade muito dura, porque muita gente depende, a gente sabe que é uma classe, assim, trabalhadora, rala mesmo pra construir algo, mas é selva, cara, porque você tá num contexto onde tá todo mundo nivelado pra baixo, ninguém consegue respirar. Então você é massacrado por inverdades, né? Por mentiras que por muitas vezes a pessoa passa a acreditar. Não, é isso mesmo, sua realidade é isso. Você ganhar mais 100, 200 reais ali de você subir de nível, é isso mesmo, tá legal. Você vai ganhar 13º, você vai ter férias, tá maravilhoso. Então assim, o contexto de uma empresa, ainda mais chão de fábrica, né? O piso ali da metalúrgica, é um ambiente que se você não tiver outras referências, não tiver muita vontade, você morre ali. E não tem problema nenhum. Quem decide viver, construir uma carreira ali nessa profissão, maravilha. Mas você não consegue. Se você tem um pouco de visão diferente daquilo, você é bombardeado. Você submerge ali naquela situação e você não consegue sair para respirar. Cara, isso é animal. Sabe que tem um cara, um escritor super famoso chamado Arthur Schopenhauer. E ele tem uma frase que, assim, essa frase me inspirou muito ao longo da minha vida, porque eu sempre comecei, eu busquei entender. Em 2017, quando eu passei uma das piores fases da minha vida, quebrei, e meu pai faleceu com câncer, minha mãe teve câncer, tive chikungunya, foi assim, uma época super difícil. Eu li essa frase dele e falei assim, caramba, eu acho que é isso que tá me faltando. E a frase dele era a seguinte: o homem toma com os limites do mundo o limite do seu campo de visão. Então, cara, eu olhei aquilo e eu fiquei assim, cacete, será que é só porque eu não consigo enxergar que as coisas não mudam? Perfeito. Será que é só porque será que não é só porque eu não sei como fazer, ou eu não sei como mudar, que as coisas não estão acontecendo? Porque eu parava pra pensar e pensava assim, né? Cara, se tem alguém que consegue fazer, eu sei que é possível. E aí a gente, olhando pra tua realidade, cara, se eu sei que tem gente que ganha dinheiro como personal, eu sei que é possível. Eu sei que é possível pessoas, por exemplo, na nossa realidade hoje, tá vendendo milhões de reais com treinamento, com produtos de treino. Eu sei que é possível, porque eu já vi essas pessoas fazendo isso. Uhum. E aí eu parava e pensava, por que no lugar de eu criticar essa pessoa, eu não vou entender o que ela sabe? Eu não vou buscar o auxílio dela para enxergar o que eu não consigo ver. Tem um cara... não sei se você já ouviu falar da janela de Johari. Tem 2 cientistas que estudaram, enfim, depois eu posso até trazer depois para um tema aqui do podcast. E na janela de Johari ele fala sobre o eu cego, aquilo que você não enxerga e que só as pessoas de fora conseguem ver. A gente tem um eu aberto, que é o que nós queremos mostrar para as pessoas e que as pessoas enxergam. Só que o nosso eu cego, aquilo que a gente não consegue enxergar, os nossos erros, na maioria das vezes a gente não... É por isso que dentro da habilidade da inteligência emocional tem uma habilidade tão importante, que é aquela autoconsciência, né? É você conseguir se perceber, você conseguir se enxergar. Esse lance que a gente fala de autorresponsabilidade. É você parar e pensar, caraca, tem alguma coisa que essa galera sabe que eu não sei e eu preciso entender o que é. E isso me ajudou muito. Eu peguei uma coisa que você falou. Eu busquei pessoas que eu sabia que poderiam me guiar
para poder sair da situação que eu tava naquele momento, que era ganhando menos para aprender, para começar a de fato colocar dinheiro no bolso. Então, isso é animal. Mas agora conta mais aí, como que foi isso? Cara, perfeito, bicho. É porque eu acredito muito nisso, que você não tomar uma decisão, né? Você não se posicionar já é uma decisão, né? Você tá aceitando essa realidade. E você perguntou em relação à captação, né? Como é que eu fazia para captar? Primeiro que eu já tinha uma exposição grande ali naquele ambiente, porque a gente tinha pelo menos por ano tinha mais pelo menos 20 ou 25 novos médicos residentes, né? Galera jovem, queria se cuidar, e a gente estava ali atendendo os funcionários, dependentes de funcionários, aquele contexto. E aí, com abordagem, com técnicas corretas ali também de você conseguir cativar mais, né? Hoje a gente sabe que dá para estudar, dá para você melhorar, né? Tem muita gente que às vezes acredita que não, eu sou assim, eu sou fechado assim mesmo e pronto, quem quiser que goste de mim. A síndrome da Gabriela, eu nasci assim, cresci e acabou. Sim, só que você tem que entender que você trabalha com gente. Antes, eu sempre digo nos meus cursos, né? Falo, galera, vocês são personagens, vocês estão aqui querendo estudar a respeito de algo técnico, mas antes de você entender de treino, você tem que entender de gente. Você tem que entender de gente. Não adianta você ser fera, não, para prescrever treino, saber de biomecânica, se seu aluno não faz, se seu aluno não gosta de você. Então, assim, existem técnicas também para você criar essa conexão, criar o rapport ali. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre isso, e isso facilitava muito a captação. E como era um nicho mais exigente, o nível da fala também, quando você ia explicar alguma coisa, era algo que eu sacava que gerava interesse neles. Caramba, isso aqui, ele tá falando em alguns termos aqui que me convenceram. Parece que ele conhece, ele sabe o que ele tá falando e não é isso que eu quero buscar. E aí você não faz. Quanto é que é o personal? E na época, hoje eu vejo o quanto ainda existe uma margem gigantesca para melhorar, né? Profissionalizar ainda mais o serviço, mas na época era muito mais rudimentar, então a coisa toda era muito assim, manual, arcaica ali, era no boca a boca mesmo, e assim, funciona muito bem, acho que é uma técnica, uma habilidade que a gente tem que desenvolver, né? E assim foi, e em pouco tempo eu passei dos 240 que eu ganhava ali como bolsista, aquilo eu deixei para trás, abri mão da minha bolsa para ficar 100% como personal. Então logo eu consegui 10, 12 alunos ali, então já consegui mudar a minha realidade ali em questão de meses, né? Então foi algo muito rápido. Eu conto que assim, eu nunca trabalhei numa academia mesmo convencional, sempre trabalhei naquele contexto e foi muito rápido, porque foi o tempo que eu usei para afiar o machado mesmo. Eu queria estar ali, estudando, publicando, estar junto com a galera que sabia o que estava fazendo e aprendendo. E aí foi a hora de desenvolver. A hora que eu consegui ir pro mercado, que as pessoas me viram fazendo o que eu tava fazendo, aí foi rápido, né? E aí, em questão de pouco tempo, eu falei, não, agora eu acho que eu já consigo sair da minha cidade, porque até então ainda morava na outra cidade. E ainda era muito, muito difícil, porque eu chegava às 7 da manhã, então eu tinha que sair tipo 6 horas da manhã lá de Piedade para chegar às 7, começava às 7h30, e aí tinha uns alunos ou outro pela manhã e depois tinha uns outros lá no final da noite. Eu não ia e voltava de cidade, né? Ficava ali o dia todo. Então levava o rango, passava o dia todo lá, dormia às vezes em algum banco, era desse jeito. Até criar coragem de falar, não, eu acho que eu consigo pagar um aluguel aqui e vou me mudar. É hora de você dizer tchau pro pai e pra mãe. E não, agora acho que eu tô grandinho, né? Já dá pra ter um pouco mais de independência. Cara, perfeito. Você falou uma parada agora que talvez seja a realidade de mais de 90% da profissão. Mais de 90% dos personagens hoje passam mais dias dentro de uma academia dando aula do que perto da família, perto dos amigos. Muitos têm medo de tirar férias, muitos têm medo de... O cara às vezes nem se compromete de comprar até mesmo um carro, alguma coisa assim, porque tem medo. Será que mês que vem os alunos vão estar comigo? Será que não estão? E pelo que você está me falando, você se preparou, você tinha um conhecimento, você pegou aquele conhecimento e começou a aplicar.
esse conhecimento começou a gerar resultado, você se preparou, esse resultado financeiro fez com que você se preparasse para que você tomasse a decisão e disse, agora eu vou focar mais na minha qualidade de vida, vou focar mais agora nesse trabalho que já entendi, já captei o que eu precisava agora para ir para o mercado. Como que você enxerga hoje a gente olhando o mercado e a gente, por exemplo, está aqui em João Pessoa, que é uma cidade que a gente já bateu um papo sobre isso, como que é difícil trabalhar com a cabeça do professor, só professor. Aquele cara que está dentro da sala, que muitas vezes não pensa no futuro, que não busca desenvolver outras habilidades, um processo de venda, marketing, o cara que não busca fazer o que a gente está fazendo aqui, que é profissionalizar mais o próprio negócio, de impactar mais pessoas. Como que você enxerga isso? O que é que você acha que talvez seja a maior dificuldade desse professor? E o que é que você daria assim, de sugestão para essa galera para começar a fazer, para mudar isso? Mudar o cara que eu não quero mais isso, eu quero mudar essa minha realidade. Como você mudou a sua? O que é que você faria? Cara, eu acho fundamental a modelagem. Você tá próximo de pessoas que têm resultado que você não tem. Porque enquanto você tá imerso num ambiente onde todo mundo vive a mesma realidade que você não consegue enxergar outra possibilidade. Você não consegue imaginar que é possível você viver só do online. Não, isso aí é de cara... É de um ou outro. Isso aí não é possível pra mim. Não é possível eu lotar minha agenda de personal, viver só de personal e ter uma renda também ali vindo do online. Né? Talvez você não vai conseguir viver 100% do online, mas você consiga complementar e ter outras formas de você faturar. Mas eu acho que a dica principal é você enxergar que há algo errado, existe algo que precisa ser mudado, né? Porque se esse contexto hoje ele não te incomoda, tente refletir como vai ser daqui 10, 20, 30 anos, né? Você fala muito isso, né? Você vê algum personal aí de 60 anos de idade, né? Perfeito. É muito difícil você ver. E quando você vê, se você perguntar, talvez ele não quisesse estar ali naquele contexto. Então, se a gente fizer essa reflexão, cara, o que eu tô fazendo hoje vai me levar para onde daqui 1, 2, 5, 10 anos? Se a gente tiver essa leitura, já é um ponto positivo. E se você consegue enxergar que há algo errado, você precisa se aproximar de pessoas que tenham os resultados que você ainda não tem. E isso talvez leve um tempo para você enxergar, porque às vezes o contexto que você tá, ele te deixa tão lá embaixo que se você não tiver alguém ou você realmente, por alguma ação divina ali, você conseguir sair desse contexto, o cara morre e morre achando que ele tá fazendo certo. Esse que é o pior. Porque bate em outras esferas. Orgulho, né? O cara não tem humildade, ele acha que ele é altamente autossuficiente, né? Então ele acha que ele conseguiu ali 10, 15 alunos, ele conseguiu encher a carteira dele de alunos, de personal, ele não precisa de mais ninguém, porque agora ele tem o carro dele, agora ele tem o tênis dele de marca, e aí é isso, a realidade dele é isso aí. Cara, e assim, ó, como que isso é importante, sabe? E aí volto até naquela frase que eu falei do Schopenhauer. Quem foi que disse que 15 clientes é uma carteira cheia? Quem foi que falou isso, que isso tá lotado? Você não acha que você tá sendo egoísta impactando 15 vidas quando você poderia impactar milhares? Você não acha que você tá sendo muito modesto com o que você tá fazendo com a tua própria vida e com a vida das pessoas que você poderia ajudar com o teu trabalho? Eu vou te falar uma coisa. No personal presencial eu cheguei a ter 89 alunos presenciais. Era de 5 da manhã até as 11 da noite todos os dias. Sexta-feira até 10 da noite, sábado até 2 da tarde. Assim, eu era atolado de trabalho. Mas eu impactava dentro das minhas limitações muita gente. Muita gente. E era impressionante ver quando surgiu um boato, numa das academias aí que surgiu um boato, que, cara, eu cobrava R$100 para as pessoas treinarem comigo, porque não era possível que um personal podia atender tantas pessoas assim. Cheguei a dar aula para ser aula de personal e um ticket médio de cada aluno me pagava
para treinar 2 ou 3 vezes na semana em torno de R$400, um plano semestral cada um, paga cada mês R$400. Então chega a bater 89, faz as contas aí, quanto que eu tinha de faturamento só com presencial, isso não era online, isso era só presencial. E chegou a ter vezes assim de eu dar uma aula para 6 pessoas ao mesmo tempo. Caramba. 6 pessoas. Isso em que ano? 2017? 2018, isso daí. 18, 19. Até um pré-pandemia, assim, tava mais ou menos isso aí. Mas 19 já tava dentro do online, né? Já tava forte, incrível. Né? Tava forte. E você vê que a galera não olha assim, com aquele olhar, caraca, como é que você faz isso? Não, olha o oposto. Esse cara tá enganando as pessoas. Tá mentindo. Esse cara tá mentindo. Isso aí, com certeza, tá comprando muito barato. Não é possível que ele faça isso. E muitas vezes você simplesmente nega uma coisa que o cara simplesmente teve um modelo de negócio diferente do seu. Exato. E você se nega a aprender. Uma época, eu fiz uma formação com o Murilo Gun, uma formação em criatividade, e ele falava o seguinte: todo mundo, ele tem um princípio que assim, você sempre tem que ter uma mente de principiante, sempre, você tem que estar sempre radicalmente aberto a aprender com tudo, porque quando você está aberto, você você para de usar esse filtro que é as tuas experiências, as nossas experiências limitam aquilo que a gente acredita que é possível e impossível. O Ford já falava, né? Se você acredita que pode ou que não pode, você tá certo. Então, quando você chega para as coisas com um pré-conceito, um conceito prévio de algo, você acaba, muitas vezes, limitando o teu crescimento. Então, da mesma forma que a tua mente pode te ajudar a evoluir ao máximo, ela também pode te ajudar a se empacar absurdamente, se afundar absurdamente. E eu percebo que a tua comunicação mental é totalmente diferente. É diferente da maioria. E até, assim, abrindo uma aspas aqui pra galera, cara, olha quanta coisa a gente não fez em menos de, acho que faz um mês que a gente tá nesse... Trocando ideia, tá nesse relacionamento mais próximo. Mas olha quanta coisa a gente fez. A gente já deu um treinamento pra uma turma, estruturou outros produtos, tá gravando podcast, tá? Então, assim, cara, o que é que limita isso? Quem que pode dizer se você pode ou não fazer alguma coisa? Só você. Só crença. Só você. E pegando esse gancho que você falou, da modelagem. Hoje, qual que é o modelo de negócio que você acha que serve para você e que pro personal talvez seja uma saída que vale a pena investir? Vale a pena olhar e vale a pena observar? Cara, hoje se fala muito de consultoria online, né? Esse modelo que praticamente, se você procurar na descrição ali do Instagram da galera, todo mundo faz consultoria, né? E primeira vez que eu ouvi consultoria, não era essa modinha, não se falava sobre consultoria. Lá em 2012, 2011... né? Então pensa, ninguém falava de consultoria. E quem me falou a primeira vez, apresentou esse modelo, foi o professor Luiz Felipe, que ele já fazia em São Paulo há muito tempo atrás já. Então, assim, já era algo disruptivo já para a época. E era um modelo presencial, não era online. Era um modelo de consultoria, onde a pessoa chegava na sala, chegava na avaliação, fazia um atendimento personalizado, individualizado, não acompanhava na sala, mas trocava ideia, sabia quais eram as dificuldades do aluno, e aí organizava tudo de acordo com o que ele precisava. Avaliação física, a questão comportamental, estabilização ali do que era feito na rotina. E aí esse modelo a gente empacotava e oferecia mensalmente. Foi um modelo que eu trabalhei durante a vida toda e eu conciliava junto com o personal. Então, assim, na época todo mundo estava fazendo personal, mas esse modelo de consultoria ninguém fazia. Então, assim, eu conseguia já ter um faturamento interessante com assessoria, né, com a consultoria, sem nem estar acompanhando o aluno presencialmente. E aí, quando deu o boom do online, eu demorei muito tempo para ir pro online. Eu fiquei muito tempo resistente. De novo, a questão do ambiente, as pessoas que estão à sua volta pode te influenciar. E eu tinha essa limitação porque também eu não conseguia ver algo além. Mas pensando hoje,
algo que os personagens ainda não conseguem enxergar ou talvez ainda não viram esse modelo de negócio é justamente esse modelo de consultorias presenciais, que é algo que eu trouxe aqui para João Pessoa, né, que eu já fazia até então, e é justamente isso. Você estrutura uma sala, você precisa de um negócio físico, mas você tem aquele momento premium ali com o seu aluno, e por isso você consegue cobrar também um valor diferenciado, porque você faz um atendimento personalizado, você escuta o seu aluno. Quem é que para ouvir alguém hoje em dia? Então, se você você está gastando do seu tempo para ouvir alguém, deve ser cobrado. Você está se propondo a ajudar alguém, né? Então, você é um encurtador de caminho, você está acelerando o processo, tem que ser cobrado, e o valor disso é diferente. Então, hoje eu fiz um investimento relativamente pequeno, se for pensar pela velocidade que eu posso recuperar, né? Fazer ali o ponto médio ali, né? E, cara, eu consigo atender muitos alunos, né? E ter um valor de arrecadação, de faturamento muito interessante, né? E eu consigo hoje, por exemplo, o meu modelo de negócio é sair agora do personal de sala. Hoje já estou com muito menos alunos para poder me dedicar a 100% nesse modelo / o online, né? Então hoje toda a estruturação do que a gente está fazendo, né, que a gente está fazendo junto, é fazer essa transição, sair do personal de sala para a gente poder vir para essa estrutura presencial e online, porque sem dúvida o online é uma realidade, né? O American College já coloca como uma das principais tendências para o Brasil, é a tendência número 1. Então, online, você queira ou não, é algo real, é atual, né? Não é mais nem o futuro, é o presente. Se você tá fora do online, você tá fora do Cara, e se você parar pra pensar, o online é presente muito antes da pandemia. Muito antes. Muito antes da pandemia. Eu tô falando que... Eu tô falando pelo meu próprio negócio, pra quem não conhece muito, que tá aqui, caiu de paraquedas aqui, não conhece muito a minha trajetória. Eu já vendia grupos de desafio em 2019, fazendo mais de 40 mil de faturamento por lançamento. Então a gente não está falando de um mercado que gera pouco dinheiro e que paga mal. O que aconteceu foi que ao longo da pandemia um monte de gente foi jogado dentro do mercado. Houveram empresas que entraram para vulgarizar o processo de atendimento. Você tem plataformas aí que, cara, tickets absurdamente baixos, com produtos medianos que não entregam tanta coisa assim para o cliente, mas que acabaram puxando para baixo o ticket do online. Só que puxa para baixo aquele profissional que não tem estratégia de diferenciação, que não sabe o que fazer na hora que ele vai vender o próprio produto, não sabe se posicionar dentro das redes sociais, não sabe criar comunidade. Se você tá com esses 4 pontos em falha, dificilmente você vai conseguir crescer. Deixa eu te perguntar, qual que é o ticket médio das pessoas que estão dentro da tua assessoria hoje e quantas vezes você vê elas por mês? Nesse modelo de assessoria presencial, custa R$300. E eu vejo apenas uma vez. Cara, R$300 uma vez por mês. Eu tenho certeza que tem personal que tá escutando a gente aqui que talvez cobre isso para ver a pessoa 3 vezes por semana. Ou talvez até todos os dias. Com certeza. Então, olha quanto... mas isso aí não é escalável porque é presencial. Cara, como é que você tá buscando escala se você nem consegue ainda fazer 10 mil mais de faturamento todos os meses? Se você nem consegue ter uma agenda não ocupada, uma agenda lucrativa? Porque, na bolsa, você é personal, você não faz 10 mil todos os meses e você tá o dia inteiro ocupado, tem alguma coisa errada. Você tá se posicionando muito mal, você tá vendendo mal o teu trabalho. Mas é porque eu moro numa cidade que tem o interior e as pessoas pagam mal, mas beleza, eu tenho certeza que tem alguém que tem um iPhone na tua cidade. Eu tenho certeza que tem gente que tem um carro bom na tua cidade. Então existem pessoas que têm grana lá dentro, é porque você não sabe mostrar teu valor. Então o problema não é a profissão, não é o lugar que você tá, é a forma que você se vende, a forma que você se posiciona. Eu tenho uns exemplos aqui, até dentro da mentoria, o Jordão, o Arthur, o Alisson, cara, eles moram na cidade do interior da Paraíba de 10 mil habitantes, os 3 moram lá e os 3 fazem mais de 10 mil. Numa cidade de 10 mil habitantes do interior da Paraíba. Cara, o que é que eles sabem que eles são? Qual o segredo? Qual que é o grande segredo? Será que os caras são gênios? Não, cara, eles entenderam que só ser profissional, só ser um professor, já não supre mais o jogo da profissão. Esse jogo, ele mudou. Essa jornada tá totalmente diferente. E se a gente entende que
tem um modelo de trabalho como o seu, que é um modelo que gera resultado, ajuda as pessoas, trabalha dores e desejos muito específicos, cara, eu queria que você falasse até um pouco sobre como que é o teu modelo de trabalho, porque eu acho muito legal a gente bater um papo esse final de semana e como que você falou desde o processo de avaliação, como você entende seu cliente, como que você se posiciona nas redes sociais, porque muda tudo, muda todo o jogo, não é qualquer coisa que tá acontecendo. Cara, esse modelo de negócio, ele durante toda a minha vida, ele foi sempre captado por boca a boca. Então todos os alunos que eu tinha conseguido até então, sempre foi por indicação. Então eu tava numa zona totalmente confortável para mim, tava seguro ali, porque eu conseguia atingir a minha demanda e tava muito tranquilo. Então, até hoje, o que a gente está fazendo é fazendo essa estruturação do meu negócio para expandir para online, para aumentar a captação. Mas tudo começa com a captação, né? Seja por indicação, seja pelo online. Alguns alunos vêm pelo online, mas eles são recebidos lá na minha sala, no meu consultório. Eu atendo aqui no Norte Plano. Então, eles chegam para fazer avaliação física, né? Eles recebem toda a orientação prévia, então chegam já com roupa para fazer avaliação física, já cria aquela expectativa. Na sala a gente faz essa avaliação. Hoje a gente faz com avaliação por ultrassom, que é equipamento de última geração. A gente consegue ter quase 100% com o DEXA, que é padrão ouro para avaliar. Então você gera essa experiência. O cara chega lá, ele vê na tela da televisão a espessura de gordura, a espessura de massa muscular, ele vê o quanto ele está progredindo. A gente estabelece metas, cria roteiro para ele fazer ali durante o mês e todo mês ele volta. Lá a gente faz avaliação física, né, de composição corporal, faz avaliação comportamental, né, com abordagem mais de transformação, de mudança de comportamento. Eu organizo a planilha de treinamento, né, dou um período de 3 a 5 dias e faço toda a assistência pelo WhatsApp. Então, quando vence as 4 semanas, ele volta de novo para repetir o processo. A gente controla. Então, uma das coisas que regem, né, todo tipo do meu trabalho, seja na consultoria ou no personal, são os pilares da avaliação física, da prescrição e do controle. Então, esse tripé, ele funciona bem. Então, assim, eu acho que antes da gente pensar em escalar, hoje todo mundo quer escalar, né? Como você mesmo falou, caramba, mas isso não é escalável, eu quero ir para online, eu quero fazer consultoria online. Bicho, se você não tem uma qualidade mínima, você não vai escalar nada, porque você vai vender uma vez só, né? Perfeito. E aí você vender uma vez só, você dá um tiro no pé, porque nada do que você faça dali em diante vai funcionar. Então eu acho que a gente tem que pensar na qualidade, de gerar uma experiência diferente pro aluno. Todo mundo já tá cansado, passar treino todo mundo passa. Qual que é o diferencial? Você sabe algo que ninguém sabe sobre treino, né? Tudo bem, tem gente que tem um pouco menos de experiência, mas assim, entregar algo ali de qualidade é o mínimo. Independente do serviço que você oferece, você tem que pensar sempre no cliente, sempre na experiência, gerar aquela expectativa, aquele desejo dele achar, não, eu quero esse produto. Você transformar algo realmente um produto de desejo, né? E aí você consegue subir os valores, você consegue valorizar o seu serviço, né? Perfeito, cara. E eu sempre falo, eu gosto muito de falar isso dentro das mentorias, desde os trabalhos que a gente faz. Você pode e deve começar utilizando um marketing de indicação, tendo esse boca a boca como a base do começo do teu trabalho. O problema é que você não pode ser refém disso. Na verdade, o teu negócio não pode ser refém até mesmo de plataformas. Você tem que criar formas de ter acesso direto ao teu cliente sem intermediários. Então, isso quer dizer o quê? Bom, se você está dentro lá do Instagram, você tenta trazer o cara para o teu WhatsApp. Se o cara está dentro do teu WhatsApp, você tenta trazer ele para uma lista de e-mail. Você tenta trazer ele para a tua própria área de membros fechada tua. O que as grandes empresas fazem é a mesma coisa que nós, como personagens, como empresas que deveríamos nos entender como tal, devemos fazer. Por quê? Porque eu consigo me conectar melhor com aquele cliente. Eu consigo fazer pesquisa com aquele cliente, entender de fato o que é que está incomodando, de fato o que essas pessoas estão buscando.
A gente tá dentro, eu preciso analisar o cenário para criar soluções melhores, olhar o que tá acontecendo. Cara, existe sim um movimento dos tickets mais baixos, existe sim lucratividade em cima disso, mas você precisa se tornar um negócio inteligente para conseguir gerar esse tipo de resultado. Você pode sim escalar com produtos mais acessíveis e entregar isso para mais pessoas. Só que antes, você, cara, pega uma página de um produto qualquer que tem um ticket muito acessível. Você vai entrar naquela página, você vai ver uma infinidade de resultados com aquela metodologia. E de onde surgiu aqueles resultados? Muito provavelmente aquilo veio do presencial. Muito provavelmente. Se você pegar a adesão da pessoa num programa online, um programa presencial, é muito mais fácil você ter um cliente com adesão maior no presencial. Tanto é que a tua experiência é o quê? Eu lembro que um dos papos da gente, cara, como que eu trago mais esse cliente para cá? A gente tá criando mecanismos para que mesmo no acompanhamento que ele vai só uma vez por semana me ver, que não necessariamente já não precisa mais ser ao vivo, pode ser já à distância, eu consiga ter contato para essa pessoa se sentir atendida e querer voltar, e querer vir de novo, e tá ali todos os meses investindo no meu negócio, porque eu estou sendo necessário para ela, eu tô gerando valor, eu tô gerando resultado. E eu acho que isso talvez seja uma chave que a gente precisa começar a descavar dentro do acompanhamento do personal. Se tornar necessário, sair de... não prescrever treino, qualquer um prescreve. Transformar a vida das pessoas, são poucos que fazem isso. Isso é totalmente diferente. Então, me fala aí, pra gente já tá indo... Cara, passou voando, né, velho? Já tá chegando quase uma hora aqui de bate-papo, se deixar aqui. E legal porque é muito legal quando a gente tá batendo um papo com uma pessoa que realmente tá vivendo na pele o processo, que vê quais são as etapas, que vê quais são os processos para chegar lá. Eu queria que você deixasse aqui 3 conselhos. 3 conselhos para o cara que... para quem tá começando, quem acabou de sair da universidade e quer começar na profissão. O conselho para aquela pessoa que tá talvez desgastadíssimo dentro da profissão, que já talvez tenha pensado em desistir para trabalhar com outras coisas. E para quem já começou essa batalha de crescimento e que talvez esteja assim, enfrentando as barreiras e ainda não sabe como vencê-las. Cara, muito bom. Eu acho que as 3 que eu vou citar aqui, Carapuça serve para os 3, mas especificamente pro cara que já tá há tanto tempo já de rodagem e tá frustrado, ele não vê mais possibilidades. Eu acho que a humildade é uma parada que gera transformação. Quando o cara entende que ele precisa descer do salto e ver que tudo que ele fez, ou pelo menos boa parte do que ele fez até então, não levou ele para o resultado que ele desejava, ou gerou frustração, gerou cansaço e ele não viu, passou 10 anos da vida dele e não viu melhor em nada. Quando a gente desce do salto, a gente é humilde, a gente se permite ser moldado, né? E aí quando você desce do salto, você vai para outro nível, que aí serve, eu acho que para outros níveis também, né? O cara que tá começando agora, o cara que já tá há um tempo, ou o cara que já tá estruturando algo mesmo. É de você ouvir quem tem algo para falar, algo que tenha produzido, alguém que tenha frutificado. Porque assim, a gente olha os frutos, né? A gente reconhece a árvore pelos frutos. Então, se você tá cercado de pessoas e você olha aquilo que ele tá produzindo, não condiz com o que você quer viver, você não precisa de muita inteligência. É só você sair desse contexto. É só sair do contexto. E aí tudo começa a transformar. E aí o contrário também é verdadeiro. Agora você começa a se aproximar de pessoas que você vê que geram frutos, que geram resultados, para você coletar informação para te levar em outro nível, né? E o terceiro item que eu considero também fundamental para os 3 é entregar qualidade. Entregar qualidade. Não levar com tanto amadorismo ou tirar o amadorismo da boca, porque a nossa área é relativamente muito nova, né? O nosso conselho não tem 30 anos, então a gente precisa fazer essa transformação, e se não for a partir de nós profissionais, a coisa
vai acontecer, porque independente de você estar junto nessa manada ou não, a coisa vai acontecer, tá profissionalizando. Você já tem profissionais de outro nível, né? Quando eu conheci o seu trabalho, a sua proposta, eu já liguei o alerta, opa, já é real, existe algo, tem gente produzindo. E, assim, eu sei que já vai entrar em outra seara aqui, mas tem a ver. Quando eu me mudei aqui para João Pessoa, eu saí de Sorocaba, né, com a carreira totalmente estável, tava entrando no doutorado, abri mão do doutorado, abri mão de estar perto da família, porque eu tinha conhecido minha namorada lá em Sorocaba, ela é oftalmologista, ela estudava, fazia fellow lá no Boss, e a gente se conheceu lá, através de alunos meus, que são grandes amigos, e fizeram intermédio, e eu decidi abandonar tudo. Tinha ali o salário estável, ganhava entre 18 e 20 mil por mês, tava tudo tranquilo. Fiz meu pé de meia pra vir pra cá, pra me estruturar, pra me sustentar por um tempo aqui, e quando eu chego aqui com 3 meses eu pego a pandemia. E aí esse foi um outro ponto de transformação, que quando eu vi que de fato a gente não tem absolutamente controle de nada da nossa vida. Perfeito. Então, assim, quando você vê que é ao mesmo tempo maravilhoso e desesperador, porque eu pude ver o lado desesperador primeiro, de saber que eu não tinha controle, mas eu vi o lado maravilhoso de saber que eu tenho um Deus que tá controlando absolutamente tudo. E todos os processos que eu tive que passar, eu vejo que me levaram para onde eu talvez ainda não esteja, mas já estou num lugar muito melhor, mas ainda o lugar que eu vou estar, foi necessário eu passar por esse processo. Então, essa pandemia me quebrou, tive essa quebra. Todos os alunos que eu consegui converter do personal presencial para o online, eu simplesmente perdi todos. Me vi frustrado numa cidade que eu não tinha nenhum amigo próximo, só tinha minha esposa. Mas minha esposa é, assim, sensacional. Ela logo já deu o start e a gente já conseguiu, juntos a gente conseguiu superar. Fiz terapia, foi um momento, assim, muito difícil. Foi um dos piores momentos, assim, porque longe da família, sem ganhar dinheiro. E aí a chave começa a virar. É por isso que é tão importante você viver os processos, né? E é por isso que existe um tempo para cada coisa. Existe um tempo para você sofrer, para você ser feliz, para você plantar, para você colher, para você viver e morrer. E eu vivi esse momento de pancada, de achar que assim, bicho, faz sentido não. Mas em nenhum momento eu retrocedi. Eu falei, não, vou embora, não. Eu tô aqui, eu decidi, porque o lance é decisão. E aí, só para concluir, foi quando virou a chave de eu ver que, cara, eu não posso continuar isso. Até quando vai essa pandemia? Até quando eu vou depender do presencial? E aí foi quando eu me virei a chave pro digital. Comecei sozinho a fazer alguns cursos online. Então, vendia para um grupo que a gente tinha lá em Sorocaba, de quase 200 personagens que a gente tinha lá, chamado Personal Meeting, que a proposta era fazer reuniões mensais com personagens para de promover mesmo o crescimento da área. E aí, comecei a vender para essa galera e eu comecei a me animar. E foi quando, nesse ano, na virada do ano, eu fui passar as férias com meus pais e fui convidado para conhecer um espaço, um estúdio na casa de um amigo. E aí, na casa desse meu amigo, vendo os equipamentos e tal, chega o Iagos e ele fala, cara, eu fui fazer uma mentoria com um cara lá em João Pessoa, tive lá em dezembro. Eu falei, é mesmo, velho? Foi fazer com um cara de João Pessoa, daqui de Você mora em Piedade, velho, você foi pra João Pessoa. Quem é esse cara? Ah, foi o Henrique. Eu falei, Henrique? Cara, eu falei, pô, eu vejo esse cara, não é sempre, porque a gente não se via sempre lá, mas sempre na dele. Eu falei, bicho, vou começar a olhar com outros olhos esse cara aí. E aí foi quando a gente começou, e como você mesmo falou, até lembrou, nem tinha parado pra pensar nisso, mas como foi rápido, a gente começou a se falar e logo a gente já tá fazendo esse podcast, a gente já produziu um curso junto, já tá estruturando outros negócios, e é por isso que, voltando aos 3 itens, é isso. É você ter humildade, você enxergar que você pode ser ajudado por outras pessoas, né? Perfeito, cara. E tá cercado de pessoas bacanas e você sempre ter essa prioridade de ter qualidade. Se tudo que você tá fazendo, você baixar a cabeça pra alguém e você pegar os conselhos dele, for com esse objetivo de você aumentar a qualidade, você tá no caminho certo. Cara, é muito legal isso, é animal isso, na verdade, é animal. Mas eu posso falar uma coisa.
Tem um cara chamado Ray Dalio, que ele tem um livro que quem tá estudando aqui puder ler, é muito bom esse livro. Princípios, o nome do livro. E o primeiro princípio de vida dele, ele fragmenta em 2 tipos de princípios, o princípio de vida e de trabalho. Ele fala o seguinte: aceite a sua realidade e lide com ela. Se você personal passou pela pandemia e você tá atuando do mesmo jeito, se você não mudou absolutamente nada, se você tá trabalhando horas e horas e você não tá buscando nenhum tipo de mudança, se você tá cansado e você não mudou absolutamente nada, aceita a tua realidade e lida com ela. A tua decisão de permanecer igual vai ter consequências, da mesma forma que a tua decisão de mudar. Nem a decisão, tem uma frase que eu uso com muita frequência: a mudança é uma decisão. Isso não quer dizer que a mudança é resultado. Não, a não tomar uma decisão ou tomar geram resultados. Mas eu tenho certeza que se você tem um sonho e você realmente deseja alcançar esse sonho, é melhor morrer na praia tentando alcançar do que desistir de ir atrás dele. Meu irmão, obrigado de verdade. Foi uma satisfação enorme te receber aqui. De verdade, acho que o nosso primeiro episódio começou muito bem. Bom demais, bicho. E, galera, pra quem aproveitou aí, vai lá nas redes sociais lá do Tamura. Underline personal. Chega lá, vai lá no meu Instagram também, Henrique Eduardo Personal. Deixa lá o teu like na thumb, deixa o teu comentário. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo Shrekcast. Valeu, galera. Abraço. Valeu, Henricão. Show.